Muito bem, voltamos então com a correção do plano de estudo tutorado do nono ano do ensino fundamental. Vamos fazer então a correção da semana 3, né, disciplina de Geografia. Eu sou a professora Verônica e vou estar fazendo então a correção da semana 3 com vocês, ok? Vamos lá então. Semana 3 a gente vai falar sobre algumas características do continente asiático. Número 1. Sabe-se que de todos os países considerados emergentes no cenário econômico mundial contemporâneo, um deles apresenta excepcionais taxas anuais de crescimento e mercado consumidor em expansão, até mesmo por tratar-se da maior população do planeta. Então a gente está falando logicamente da China, né, que é a potência econômica da vez, né, que é o país mais populoso do mundo e o país que mais cresce, né, tanto em exportação, tanto no seu PIB, né, apesar de apresentar uma série de contrastes, né, uma série de problemas sociais também, né, não devemos esquecer. Número 2. Assinale, né, marcar VOF aí, tá, em relação ao continente asiático. É falso, né? O segundo maior continente do mundo em área? Não, é falso, né? Porque a Ásia é o primeiro continente, né? Em tamanho. É o continente mais populoso do mundo? Sim, né? É o continente mais populoso do mundo e representa a China e a Índia, que são os dois países mais populosos do mundo. Abriga as maiores altitudes do planeta? Sim, né? Nós temos ali a importante cordilheira, né, a cordilheira do Himalaia, né, onde nós temos as maiores altitudes do planeta. Possui o maior deserto do mundo? Não, né, o maior deserto do mundo não está localizado na Ásia. Mais de 50% da população mundial vivem nesse continente? Sim, né, considerando que China e Índia, né, só China e Índia são os dois países mais populosos do planeta, então é verdadeiro esse percentual. Muitos países da Ásia, nas últimas décadas, apresentaram significativas melhoras na qualidade de vida da população, sobretudo os emergentes e os produtores de petróleo. Sobre essa afirmativa, responda. Cite 3 países asiáticos que tiveram melhora na qualidade de vida, né? A própria China, que é a potência econômica, né? Apesar de tudo, a Coreia do Sul, né? Que é um tigre asiático, a Turquia, né? Considerado um país emergente, a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, né? Em função de serem países produtores, né? E exportadores de petróleo. Como é o IDH na Síria e no Afeganistão, né? Então, como que é o índice de desenvolvimento humano nesses dois países? Então, esses dois países, eles enfrentaram, né, ou ainda enfrentam, né, no caso, né, é uma coisa bem recente, né, uma coisa que está acontecendo, situações de guerras recentes que afetaram suas economias e provocaram a diminuição significativa da esperança de vida, né? E aí, por essa razão, né, eles possuem um IDH muito baixo, né, uma qualidade de vida muito inferior. Né, o que está acontecendo vai agravar cada vez mais, né, principalmente devido, né, a problemas recentes, né, que estão acontecendo nesses dois países aí, ok? Assim como acontece em muitos outros países em desenvolvimento, o crescimento urbano de países asiáticos ocorre de forma bastante rápida e intensa, né? O processo de urbanização está acontecendo bastante rápido, né? Apesar que em muitos países a maior parte ainda vive na zona rural. Mas o processo de urbanização é um processo que vem acontecendo bastante rápido, né, e caótico, né, descontrolado. Temos aqui o mapinha, né, aglomerações urbanas mais populosas, projeção para 2020. Né, quanto maior o tamanho da bolinha, maior a quantidade, né, de aglomeração, né, de áreas metropolitanas, maior a população no caso. Então a gente observa uma grande quantidade aí na Ásia, né, na China, na Índia, Bangladesh, Paquistão, né, no Japão, né, na Coreia do Sul, indicando aí esse aumento, né, das aglomerações urbanas no continente asiático. Em qual continente se situa a maior parte das aglomerações? Né? Na Ásia. Liste 3 aglomerações urbanas asiáticas que possuem mais de 15 milhões de habitantes, indicando o país onde se localizam. Então a gente pode citar Tóquio, né, no Japão, Xangai na China, Mumbai na Índia e Delhi, né, ou Nova Delhi na Índia.
ok? Observe o mapa abaixo sobre a distribuição da população asiática, né? Cores mais escuras indicam maiores quantidades populacionais, né? Como a gente pode observar aí em algumas áreas da China, né? No Japão, na Índia, né? Indicando uma densidade populacional mais alta, né? Cores, né? Tons amarronzados indicam maior concentração populacional, ok? Sobre a distribuição da população asiática, né, voltando aqui, a gente consegue observar que a Índia, né, Bangladesh, Vietnã, né, o próprio Japão vão apresentar altas densidades populacionais, ok? A China também, mas a China tem um território extenso e algumas áreas, né, existem algumas dificuldades de ocupação, assim como a Rússia também, né, que apresenta áreas de desertos gelados, né, a própria Mongólia também, né, então por essa razão a gente vai ter essa ocupação irregular também na Ásia. Então aqui para marcar VOF em relação a essa distribuição da população asiática. Falso. A Ásia é o segundo continente mais populoso da Terra depois da África? Não, a Ásia é o primeiro. A China e a Índia são os países mais populosos do continente do mundo? Sim, né? São os dois países mais populosos. A distribuição da população pelo continente asiático é irregular? Sim, né? Existem áreas densamente povoadas e áreas fracamente povoadas. Há áreas com elevada concentração de habitantes, como Bangladesh, onde a densidade demográfica ultrapassa 880 habitantes por quilômetro quadrado. Mesmo em áreas inóspitas, como desertos e altas montanhas, apresentam densidades superiores a 100 habitantes por quilômetro quadrado? Não, né? Em áreas de desertos e montanhosas, a densidade é bem inferior a isso. As grandes concentrações populacionais ocorrem sobretudo nas regiões litorâneas, como na China, no Vietnã e na Índia? Sim, né? Nas regiões próximas do litoral ou em áreas próximas a planícies, né, de rios. Nas regiões interiorâneas, cortadas por grandes rios, como o Rio Amarelo e o Rio Azul, na China, e o Rio Ganges e o Indo, na Índia, as densidades demográficas são elevadas? Sim, né? Em áreas próximas aos rios, né, essas densidades demográficas são bastante elevadas, ok? Então, ficamos por aqui. Eu aguardo vocês, então, para mais uma aula de correção, dessa vez agora da semana 4, ok? Um forte abraço então para vocês.